E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí no nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail historiacom1@outlook.com. Será que aquele troço vai abrir? Não é possível. Apertei, toda hora aperto esse raio desse e-mail. O Facebook, isto sai, o celular para mensagem, 3291650267. O troço não abriu não, mas tá bom. Hoje nós vamos falar, como você pode observar daqui, ESA, exatamente o resumão da ESA. Mas primeiramente, é claro que nós vamos falar de história do Brasil sobre Era Vargas. Mas, para você que sabe, isso aqui é um resumão. Óbvio que o resumão eu abordo os principais pontos para a sua prova. Ah, professor, o seu resumão aqui é muito bom, mas eu queria uma aula mais detalhada. Você tem essa aula detalhada no seu canal aqui no YouTube? Sim, meu filho, tenho sim. Se você está estudando para ESA, é óbvio que você está aqui nesse resumão ESA. Você vai digitar aqui em cima Ist Sattler, onde vai aparecer eu com esse chapéu bonitão aqui, perto aqui desse cartaz mais bonito ainda. E você vai aqui e apertar playlist. Exatamente isso. Na playlist vai abrir essa página aqui, playlists criadas, onde você tem a playlist de Resumão SPSEC, Meio Ambiente Professor Igor, a parceria aí para te ajudar na parte de geografia. Resumão ESA, onde você está, meu amor, beleza? Meu querido, meu aluno. E o História Geral, aqui você já sabe, se você quer uma aula mais específica, como o seu conteúdo é ESA, é óbvio que a parte de História Geral você não vai interessar, mas futuramente, se for fazer alguma coisa que cai História Geral, aqui nessa playlist aqui, você tem aí 75 aulas, desde pré-história até Segunda Guerra Mundial, e vou mandar mais aulas ainda, beleza? Mas as aulas dessa playlist são aulas mais completas. Mesmo aqui, ó, História do Brasil aqui, ó, tô aqui, o cursor aqui, ó, aqui em cima. História do Brasil, professor Alder, exatamente 104 aulas. É óbvio que eu vou mandar mais, desde aulas de descobrimento do Brasil até FHC, Fernando Henrique Cardoso. Mas essas aulas são mais completas. Como nesse resumão ESA aqui, que você está assistindo essa aula, eu vou falar sobre ESA, Era Vargas. Aqui na playlist de História do Brasil, você clica aqui, playlist, vem aqui, ó, História do Brasil, professor Aldo. Aqui as aulas são muito mais completas, beleza? Ah, professor, por que você não faz o resumão? O próprio nome diz, meu filho, é resumo. Então, os principais temas. Aqui, nessa playlist de História do Brasil e de História Geral, História da América e História da África, eu montei aulas que possam abarcar qualquer tipo de concurso que caia o conteúdo de História. Ok? Ok? Então, vamos embora então. Era Vargas, falaremos sobre governo provisório, governo constitucional, Estado Novo. Tudo uma aula só, professor? Exatamente isso. Mas, professor, tem isso separado aqui? Aqui em História do Brasil, nessa playlist de História do Brasil, tem tudo separadinho e aulas bem detalhadas, ok? Tem uma aula que eu falo sobre governo provisório, falo antes de Revolução de 30 e falo um monte de coisa, ok? Mas vamos lá, então. Golpe de 1930. Tô meio passando mal aí, mas vamos lá. Se eu morrer até no final da aula, tá bom. Tá ótimo demais. Governo provisório. Golpe de 1930. É óbvio que a Primeira República, né, o fim da República Oligarca, a República do Café com Leite, ou também chamada de República dos Coronéis, você vai observar que vai acabar em 1930 com o golpe. Ou seja, aquela disputa entre São Paulo e Minas Gerais vai minar até que o ponto que Minas Gerais vai apoiar outra pessoa de um outro estado para entrar nessa disputa com o Washington Luiz. Quem seria essa pessoa? Seria quem? O Júlio Prestes. Quem seria quem? O Getúlio Dornelas Vargas. E ele consegue dar o golpe, por causa das eleições, são fraudulentas e tudo mais. Morre João Pessoa, aquela contenda, tudo. Tem tudo aí na História do Brasil, na playlist História do Brasil. Como aqui é um resumão, não vou ficar lenga-lenga. Mas há o golpe de 1930, com apoio tanto de cafeicultores, como também de militares, industriais e entre outros, beleza? O que Getúlio Vargas faz? Primeiramente, ele fecha o Congresso e suspende a Constituição que estava vindo. Outra coisa, ele nomeia interventores nos estados. Esses interventores seriam uma forma de centralizar o poder nas suas mãos.
ter pessoas confiáveis à frente dos estados para poder melhor administrar o Brasil. Lembrando, desde aqui, de governo provisório, você já observa uma centralização do poder na mão de Getúlio Vargas. Vai se consolidar e vai levar mais afinco ainda ao máximo dessa centralização no Estado Novo. Mas lembrando, de 30 até 45 é o chamada Era Vargas. Getúlio Vargas, nesse período, não sobe ao poder pelo voto do povo. Em 30, ele sobe através de um golpe. Em 34, 35, eleições indiretas. Em 38, que era para ter eleições, 37, ele dá um golpe, o Estado Novo. Calma, meu filho, vou explicar tudo isso. Mas, o que acontece? A Revolução de 32, reação de São Paulo. Lembrando que os interventores eram pessoas confiáveis de Getúlio Vargas que ficavam à frente dos estados. São Paulo, pessoal, não é porque ele era bonzinho e queria uma Constituição. O Brasil estava sem Constituição? Estava. Queria uma Constituição nova? Queriam. Mas a ideia mais ainda era que São Paulo estava fora das questões políticas e econômicas. Aquela ideia lá na política do café com leite, onde São Paulo era poderoso, mandava na política e economia, agora ele se vê um pouco rebaixado. Mas, continuando. Há essa Revolução de 30, de 32, há uma briga aqui entre tropas federais e pessoal de São Paulo. Pessoas morrem, óbvio, né, que é combate. Mas São Paulo sai perdendo, mas ganha. Que é isso, professor? Ele perde a Revolução Constitucionalista de 32, mas ganha o ideal que eles pediam. A Constituição de 34 e também pediu a saída do interventor de São Paulo. Conseguem isso. Já é um bom começo. Beleza? Nessa Constituição de 34, aqui na playlist de História do Brasil mais completa, eu estou falando muito mais dessa Constituição. Ok? Aqui um resumo, então beleza. Nessa Constituição de 34 temos novidades. O voto feminino, o voto de 18 anos, o voto secreto e o ensino primário. Ok, continuando. Governo constitucional. Getúlio Vargas sobe através de uma eleição indireta. Toma posse no governo constitucional. O que acontece? Importante sabermos aqui. Pessoal, há dois partidos principais no Brasil nesse momento. A AIB e a ANL. Ação Integralista Brasileira e Ação Nacional Libertadora. Onde na AIB temos Plínio Salgado com ideias fascistas e na ANL Luiz Carlos Prestes com ideias socialistas. Pessoal, nós temos que lembrar uma coisa interessante. Observarmos o contexto mundial. Nós observamos o começo, aí, caminhando para a Segunda Guerra Mundial, a formação dos regimes totalitários, a Alemanha do nazismo e a Itália com o fascismo. O que nós observamos isso? Observamos que o avanço da Revolução Russa está indo para o oeste. Há um fortalecimento desses países, desses poderes que têm poder autoritário para impedir esse avanço socialista. No Brasil, esse avanço estava crescendo com a ANL. Até o ponto em que tem a intentona comunista, que é frustrada. Óbvio. Luiz Carlos Prestes é preso e a Olga Benária, que veio lá da União Soviética para ser guarda-costas de Luiz Carlos Prestes, que ainda tem um filho com ele, é deportada para a Alemanha, para um campo de concentração. Observamos uma coisa aqui com Getúlio Vargas. Quando ele deporta a Olga Benária para a Alemanha, ele dá um presente para Hitler. Além dela ser socialista, ela era judia. A Olga Benária morre, mas sua filha, nós temos aí o filme Olga, onde aborda essa filha dela que sobrevive e hoje dá aula, se eu não me engano, na UFRJ. Mas continuando, se eu não me engano. O que se observa, pessoal, era que Getúlio Vargas, ele não tinha um posicionamento firmado, convicto e aquela coisa tudo formal e tudo mais, de um lado fascista. Ele se adequava, ele tinha as características, gostava de alguma coisa, até o ponto que ele mantinha relações com a Alemanha, com Hitler. Nada mais nada menos, da Olga Benária para Hitler era uma forma de aproximação. Se eu não me engano, salvo me engano, a CSN, pessoal, com o capital americano,
houve uma sondagem de capital alemão também nessa época. Então, observamos essa aproximação. Óbvio que quando Getúlio Vargas entra na guerra, quando o Brasil entra na guerra, o que se observa é o quê? Uma mudança de contradições ideológicas. Beleza? Um governo autoritário, que é o Estado Novo, lutando contra governos autoritários fascistas, leva um choque de ideologias. Continuando aqui. A intentona comunista não dá certo. E o que acontece? Getúlio Vargas, vendo que as eleições de 88 estavam chegando, ele forja o suposto plano Cohen, né, com o Lipo Mourão, né, o futuro homem lá depois da ditadura militar. Esse plano Cohen seria o quê? Um suposto plano comunista de um novo golpe que agora daria certo. Quando esse plano Cohen, esse suposto plano Cohen é divulgado, o pessoal fica apavorado, o pessoal fica alarmado. E o que Getúlio Vargas faz? Dá um golpe de 37. E o que ele instaura? Não é a independência dos Estados Unidos, não. Aqui, não sei por que eu pus esse troço aqui. Eu acho que eu não apaguei essa parte. Desculpa, mas não, ele não instaura os Estados Unidos, não. A independência dos Estados Unidos. Ele instaura o quê? O chamado Estado Novo, que vai de 37 a 45. Primeira coisa que ele faz uma nova Constituição. A Constituição de 1937. A chamada polaca. E essa Constituição, eu já falei aqui na História do Brasil, na playlist de História do Brasil, eu falo um pouco dessa Constituição, ok? Beleza. Mas essa Constituição, pessoal, ela tem características fascistas. Aí você me fala, ah, meu Deus, o cara tá alinhando. Ok, mas eu já falei para vocês, não determinado. Outra coisa muito interessante, ditadura, decretos-lei. Ele vai governar através de decretos-lei, sem aprovação, sem nada. Mas o importante, ditadura. Quando falamos de ditadura, pessoal, muitos falam e lembram, óbvio, da ditadura de 64, a ditadura militar. Mas, durante o Estado Novo, nós temos sim uma ditadura de Getúlio Dornelas Vargas. Beleza? Ok? O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde esse departamento tinha a função de fiscalizar e promover a propaganda do Estado Novo. Pessoal, esse DIP, pessoal, óbvio que ele tinha várias divisões de turismo, de rádio, entre outros. O que se observa, pessoal, é muito que o rádio é muito usado nesse momento. Os jornais também, tudo mais. Eu fiz um projeto de conclusão de curso, o TCC, sobre o DIP, a influência do DIP nos jornais na época do Estado Novo. Foi muito bom, ótimo, beleza e bacana. Se quiserem, eu disponibilizo para vocês. Mas o DIP, pessoal, é muito importante, porque o Estado autoritário, ele precisa de meios que vão coibir a oposição. E a oposição, óbvio, uma das maneiras que ela tem para reivindicar é através dos meios de comunicação. E essa propaganda ideológica, ela funciona do meio do quê? De represar, de censurar essa propaganda opositora e também uma forma de quê? Reafirmar que o Estado Novo funciona e é bom demais. Beleza? Nessa época, temos frases aí que a seca no Nordeste não existia mais, porque o Estado DIP proibia essas propagandas, essas notícias que traziam mazelas, tragédias e tudo mais. Ok, beleza. Óbvio que vários jornais serão fechados, perseguidos e beleza e tudo mais. Continuando, intervenção na economia. Um Estado autoritário tem que intervir na economia. Ele vai, nesse caso, criar a CSN, a Vale, com recursos americanos, porque Getúlio Vargas, antes de entrar na guerra, fica ali em cima do muro, não sabe se pende para o lado de Hitler ou se pende para o lado dos Estados Unidos. Chega um momento que ele pula para o outro lado, e é óbvio que os Estados Unidos abre a mão com o dinheiro para construir a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Beleza? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a criação da CLT em 1943. Mas muito importante, pessoal. Um divisor de águas muito importante essa Segunda Guerra. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e, no meu pensamento, vejo que é um divisor de água para uma crise dentro do Estado Novo. Por quê? Como eu falei para vocês, vai entrar em contradições
Os militares vão observar, nossa gente, nós estamos lutando contra ditaduras. E dentro do Brasil tem uma ditadura. Então isso vai levar um cheque, vai levar um choque sobre essa ideologia e o comportamento do Estado Novo. Getúlio Vargas vai começar a relaxar os poderes, vai começar a relaxar a sua ditadura, até chegar a um ponto que ele será tirado fora do poder. Óbvio que temos o queremismo, todos queremos Vargas, mas Vargas pica mula. Depois veremos que Vargas, após um passado momento, voltará de novo, ou seja, nos braços do povo. Na nossa próxima aula, falaremos mais sobre o que? Resumão ESA, História do Brasil. Valeu, pessoal!